137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 3 pavimentos inteiros. A Bíblia informa as dimensões exatas, mas não detalha o processo. Não explica como derrubar árvores gigantescas, como transportar troncos que pesam toneladas sem máquinas, ou como encaixar madeira sem um único prego de ferro. Como impermeabilizar uma estrutura colossal para que nenhuma gota de água penetre. Noé recebeu a ordem, mas não um manual. Coube a ele descobrir como transformar aquela instrução divina em algo real. Durante décadas, ele e os filhos acordavam enfrentando o mesmo desafio: erguer a maior embarcação que a humanidade já tinha imaginado, sem experiência prévia, sem ferramentas sofisticadas, sem alguém para ensinar. E enquanto trabalhavam, os vizinhos passavam e zombavam. Como construir o impossível tendo apenas fé e o machado? Onde erguer uma arca gigantesca quando não há mar por perto? A pergunta parece absurda, mas Noé não tinha alternativa. Deus ordenou: construa a arca. Não especificou o terreno, não ensinou como escolhê-lo, apenas ofereceu as medidas e disse: faça. Então, como qualquer construtor sensato, ele deve ter analisado a região. Precisava de espaço, muito espaço, porque 137 metros superam o comprimento de um campo de futebol e 23 metros de largura não permitem construção em um pedaço de terra estreito. A primeira tarefa, portanto, não foi serrar madeira, e sim encontrar um lugar adequado. Um chão amplo, firme, nivelado, sem risco de deslizamentos, próximo à mata para reduzir o transporte e perto de água potável, mas não tão perto que enchentes atrapalhassem o trabalho. Depois de escolher o terreno, veio o esforço pesado que quase ninguém menciona: retirar pedras, arrancar raízes profundas, compactar o solo para que não cedesse sob o peso da estrutura. Tudo isso sem máquinas, apenas com pás, enxadas e força física. E ainda havia o problema da chuva. Um canteiro mal planejado vira lama, ferramentas afundam, madeira estraga, o trabalho paralisa. Assim, Noé deve ter cavado valetas de drenagem ao redor, desviando a água para longe e mantendo a área seca mesmo sob tempestades. Enquanto ele nivelava o terreno sob olhares de desprezo, os vizinhos continuavam a rir. Um homem preparando uma construção colossal, longe de qualquer rio ou oceano. Parecia loucura. Mas eles não compreendiam que Noé estava erguendo algo não para um mundo que existia, mas para o mundo que estava prestes a desaparecer. Após semanas ou meses, o solo finalmente foi preparado. Então começou o desafio seguinte: obter madeira suficiente para algo do tamanho de um edifício de 4 andares. Quantas árvores são necessárias para isso? Árvores antigas, grossas, altíssimas, que levam séculos para crescer, cada uma pesando toneladas. E não se derruba uma árvore destas com facilidade usando machados de bronze. O metal perde o fio rápido. Golpe após golpe, lascas voando, mãos doloridas, braços latejando e o tronco ainda firme. Provavelmente 2 homens trabalhavam juntos, revezando golpes para manter o ritmo. Mas quando o tronco finalmente começava a tombar, surgia outro risco. Para que lado cairia? Uma árvore de 20 metros pode matar quem estiver na rota. Pode despencar sobre outras árvores e ficar presa ou rachar ao bater no chão. Noé e seus filhos devem ter usado cunhas para orientar a queda e cordas amarradas no alto para direcionar. Após o estrondo final, outro problema começava: transportar aquele tronco gigantesco até o canteiro. Como mover algo do tamanho de um ônibus sem rodas, sem tratores e sem guindastes? Um tronco de cipreste maduro pesa toneladas e é praticamente imóvel no solo da floresta. A solução mais plausível é a mesma utilizada pelos antigos egípcios e mesopotâmios: roletes de madeira, troncos menores servindo como cilindros sobre o tronco maior. Com cordas na frente, puxavam e, conforme avançava, recolocavam os rolos na frente novamente. Um processo lento, cansativo, mas eficiente. Mas havia um outro problema que tornava tudo ainda pior: o terreno. Fazer um tronco rolar em chão nivelado já é complicado. Em encostas, vales e áreas pedregosas, torna-se perigoso. Um tronco descontrolado descendo uma ladeira podia se transformar numa arma mortal, esmagar trabalhadores, bater em rochas e rachar ou até despencar em ravinas e ser perdido para sempre.
Por isso, antes de mover qualquer peça, Noé provavelmente precisou preparar rotas seguras, nivelar solo, retirar pedras grandes e abrir trilhas seguras. Semanas de esforço adicional apenas para garantir o transporte da madeira. E ainda havia o fator humano. Mesmo com rolos, eram necessários muitos homens para puxar um tronco. Noé tinha 3 filhos, totalizando 4 homens. Sozinhos seria quase impossível. É provável que ele tenha contratado trabalhadores locais, gente que precisava de dinheiro e não se importava com o propósito do projeto. Cada tronco transportado significava dias de suor nos músculos, cordas rompendo no pior momento e, às vezes, acidentes graves. Enquanto algumas tábuas já cortadas secavam empilhadas com espaçamento para ventilação, Noé continuava derrubando mais árvores num ciclo constante e exaustivo. Mas o próximo desafio seria ainda maior: erguer a estrutura sem que ela tombasse. Como levantar um casco de 3 andares sem que ele desabe durante a construção? A resposta começa por aquilo que muitos nem percebem: a quilha, a viga principal que funciona como a espinha dorsal de uma embarcação. Sem ela, não passa de madeira solta, incapaz de se sustentar. Mas havia um problema enorme. A quilha precisava ter 137 metros. Nenhuma árvore alcança esse comprimento. Noé teve de unir várias vigas gigantes, encaixando uma na outra com precisão absoluta, usando encaixes tipo macho e fêmea, reforçados com cavilhás de madeira dura. Se a quilha rachasse ou cedesse em qualquer ponto, toda a arca estaria comprometida. Depois da quilha, vieram as costeiros, vigas curvas que dão forma ao casco. E curvar madeira sem quebrá-la exige técnica, vapor e calor. A madeira precisava ser aquecida devagar até ficar maleável, depois moldada e presa no formato exato até endurecer de novo. Um processo lento e delicado, e uma trinca significava semanas de trabalho perdido. E não eram poucas. Dezenas de costeiras gigantes tinham que ser presas à quilha, todas igualmente espaçadas e alinhadas no ângulo correto. Um erro mínimo deixaria toda a estrutura torta e instável. Para isso, Noé provavelmente usava cordas esticadas como referência, marcações precisas e prumos de pedra. Ainda assim, colocar uma viga de várias toneladas no lugar certo exigia força coordenada, rolinhas simples, alavancas improvisadas e homens puxando cordas no mesmo ritmo. Outro ponto crucial eram os reforços diagonais, vigas transversais formando triângulos. Por quê? Porque o triângulo é a forma mais estável que existe, não se deforma sem quebrar. Assim, o interior da arca se tornava uma malha de madeira interligada, capaz de suportar peso e resistir à pressão. Quando o esqueleto da arca finalmente se ergueu, Noé deve ter percebido que agora chegava a etapa decisiva: impedir que a água entrasse. Era preciso vedar cada fenda, cada união, cada rachadura invisível. Para isso servia o betume, resina vegetal aquecida até virar uma substância pegajosa, quente e tóxica. A Bíblia é clara: betumarás por dentro e por fora. Esse detalhe foi essencial, porque aplicar apenas do lado externo não adiantaria. A água sempre encontra brechas, infiltra por baixo e corrói a madeira por dentro. Assim, a vedação completa era indispensável. Mas poucas pessoas imaginam a dificuldade dessa etapa. Trabalhar dentro da arca significava atuar em espaços fechados, escuros e mal ventilados. Os vapores do betume fervente eram sufocantes, irritavam a pele e queimavam as mãos. Era preciso entrar, aplicar, sair para respirar, retornar, aplicar outra camada. E repetir isso por semanas, talvez meses. Só quando o betume secava era possível seguir adiante, dividir o interior. 3 andares e inúmeros compartimentos, literalmente ninhos. Sem divisões, haveria caos total. Predadores atacariam presas, animais se machucariam e doenças se espalhariam. Colocar os animais pesados no piso inferior mantinha o centro de gravidade baixo. Os médios, no segundo piso. Os leves, no terceiro piso. E ainda era preciso pensar em ventilação, armazenamento de comida para mais de um ano e escoamento dos dejetos através de ranhuras e canais. Por fim, a porta. Uma abertura enorme, grande o suficiente para girafas e elefantes. Quanto maior a abertura, mais frágil a parede. A Bíblia diz que ela ficava na lateral, o que realmente faz sentido. Paredes laterais suportam pressão melhor. Reforços extras em volta, vigas grossas, encaixes fortes. A vedação precisava ser impecável.
Camadas de betume e fibras vegetais funcionariam como uma junta primitiva. E o mecanismo? Provavelmente um pivô de madeira em vez de dobradiças metálicas raras e caras. Quando o último detalhe foi concluído, décadas de trabalho haviam transformado uma ordem divina em uma estrutura real. Mas o momento mais surpreendente ainda viria. Os animais começaram a chegar sozinhos. Não foram capturados, não foram perseguidos. Vieram por conta própria, como se fossem guiados. Predadores caminhando ao lado de presas. Aves pousando na entrada, répteis se arrastando na direção do mesmo lugar. E cada animal entrou diretamente no espaço que lhe cabia. Não era mais apenas um projeto humano. Algo maior estava em ação. Noé, sua esposa, os 3 filhos e as esposas deles entraram também. 8 pessoas no total. E então se cumpriu o que estava escrito. Deus fechou a porta. A arca estava pronta, mas a verdadeira prova... O trabalho era interrompido constantemente. Vapores fortes, queimaduras nas mãos, irritação na pele. E não bastava aplicar uma única camada de betume. Eram várias. Aplicava-se uma, deixava-se secar, voltava-se para peneirar rachaduras, reforçar pontos frágeis, repetir o processo. Um ciclo demorado, que podia facilmente durar semanas, talvez meses. E o teste real dessa vedação só aconteceria quando a arca finalmente tocasse a água. Até aquele momento, ninguém podia saber se alguma junta havia ficado imperfeita ou se uma fissura minúscula permitiria a infiltração. Cada ademão, portanto, era tanto um exercício técnico quanto um ato de confiança. Quando a última camada finalmente endureceu, a arca estava selada. Mas Noé ainda precisava resolver outro desafio: organizar aquele enorme espaço interno em compartimentos. Afinal, milhares de animais viveriam ali dentro por mais de 1 ano, e sem divisão, reinaria o caos. A Bíblia apenas menciona 3 andares e compartimentos. Em hebraico, quinim, literalmente ninhos, pequenas células. E fazia sentido. Sem separações, haveria brigas, predadores atacariam presas, doenças se alastrariam rapidamente. Cada criatura precisava de um espaço próprio, protegido. Mas como criar tantas divisões sem comprometer a estrutura? Cada parede acrescentava peso e modificava a distribuição de carga. A solução mais lógica seria distribuir os animais de acordo com o peso. Os mais pesados no nível mais baixo, elefantes, hipopótamos, rinocerontes. Assim, o centro de gravidade permanecia baixo, impedindo que a arca tombasse. No segundo andar, animais de porte médio, leões, ursos, cavalos. No andar superior, aves e espécies leves. Uma organização pensada para manter estabilidade. E havia ainda outro problema raramente lembrado: os dejetos. Milhares de animais produzindo resíduos diariamente, sem um sistema para removê-los, transformariam a arca em um ambiente tóxico em poucas semanas. Doenças varreriam tudo. Para evitar isso, é provável que o piso tivesse inclinações discretas e pequenos canais, conduzindo líquidos para pontos específicos. Talvez houvesse também aberturas inferiores que, com a arca flutuando, permitissem o escoamento dos resíduos. Simples, mas funcional. Ventilação era outro desafio. A Bíblia fala de uma abertura superior, mas uma única janela não ventilaria 3 andares cheios de animais. Portanto, é plausível que houvesse aberturas laterais bem posicionadas, protegidas por saliências, que impediam a entrada da água, mas permitiam a circulação do ar. Sem isso, o calor e os gases se acumulavam, os animais não sobreviveriam. E ainda existia a questão do alimento. Manter milhares de animais por mais de 1 ano exigia toneladas de feno, grãos, frutas secas, tudo armazenado de forma organizada, acessível e protegido da umidade. Quando Noé terminou de planejar e erguer todos esses compartimentos, ele não tinha apenas construído um navio, tinha organizado um ecossistema flutuante. Mas ainda faltava a parte mais delicada de todas: a porta. Uma abertura enorme, grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os tamanhos, desde pequenos répteis até girafas e elefantes.
Quanto maior a abertura, mais frágil se torna a parede. Era o ponto estrutural mais vulnerável da arca. Uma porta gigante em uma parede que precisaria suportar pressão de água por todos os lados era perigoso. Por isso, sua posição importava. E a Bíblia diz que a porta ficava na lateral. Isso é coerente. Paredes laterais distribuem melhor o peso e equilibram a embarcação durante o embarque dos animais. Mas para isso funcionar, a porta precisava ser reforçada. Vigas robustas circundavam a abertura, madeira espessa, encaixes precisos. Tudo para compensar a fragilidade natural de uma brecha tão grande. E há um detalhe curioso. O texto bíblico não menciona trancas ou mecanismos de fechamento feito por Noé. Diz apenas que Deus fechou a porta. Isso indica que Noé construiu confiando que sua parte era erguer a estrutura. O fechamento final estaria nas mãos divinas. Apesar disso, a vedação ao redor da porta precisava ser perfeita. É provável que houvesse camadas extras de betume e talvez algum material flexível nas bordas, fibras vegetais embebidas em resina, funcionando como uma espécie de junta primitiva. Quando a porta se fechasse, essas fibras pressionariam contra a madeira, criando um selo completo. E então surge outra questão: o tamanho das dobradiças, ou melhor, do mecanismo que permitiria o movimento da porta. Dobradiças de metal seriam raras e extremamente caras naquela época. O mais provável é que Noé tenha usado um sistema de pivô, um eixo vertical de madeira reforçada capaz de suportar o peso colossal da porta e permitir que ela girasse de forma lenta, mas eficiente. Quando finalmente instalaram a porta, ajustaram o encaixe e selaram todas as bordas, a estrutura estava concluída. Décadas de esforço, incontáveis horas de trabalho e uma quantidade quase inimaginável de madeira tinham sido transformadas em uma construção que desafiava toda a lógica humana. Mas o que veio depois superou qualquer desafio técnico. Era algo impossível de planejar, impossível de calcular e impossível de controlar. Sem aviso, sem orientação humana, os animais começaram a chegar. Sozinhos. Como testar uma embarcação desse tamanho sem lançá-la à água? Não havia como. A arca havia sido construída em solo seco, longe de qualquer lago ou mar que permitisse um teste real. Todo o projeto dependia de cálculos feitos à mão, experiência acumulada e fé absoluta de que as proporções dadas por Deus funcionariam. Ainda assim, Noé podia inspecionar a obra, caminhar por cada corredor, examinar cada junta de madeira, procurar rachaduras deixadas pela secagem do betume, testar a rigidez das vigas, empurrar paredes para sentir se havia algum ponto fraco. Deve ter começado também a carregar provisões, fardos de feno, sacos de grãos, jarros de água, observando como a estrutura reagia ao peso. Madeira sob pressão fala, range, estrala, geme. E se algo estivesse errado, Noé perceberia. Mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceu em seguida. Os animais começaram a surgir. A Bíblia afirma que vieram até ele de 2 em 2. Não precisaram ser buscados, caçados ou arrastados. Eles simplesmente vieram. Imagine a cena. Animais surgindo de todas as direções, como se obedecessem a um chamado invisível. Predadores caminhando ao lado de presas sem agressividade. Aves pousando próximas à entrada, répteis se arrastando silenciosamente rumo à arca. Todos seguindo na mesma direção, como se uma mão invisível os conduzisse. E então ocorre o detalhe mais impressionante. Cada animal parece saber exatamente onde deveria ir. Entravam e seguiam para seus compartimentos, sem tumulto, sem brigas, sem caos. Naquele momento, a construção deixou de ser apenas um projeto humano. Passou a ser algo muito além do controle de Noé. Quando o último animal tomou seu lugar, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles também entraram. 8 pessoas ao todo. Então, cumprindo o que estava escrito, Deus fechou a porta. A arca estava pronta, mas agora chegava o verdadeiro desafio.
sobreviver lá dentro durante todos os dias do dilúvio.